Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, muito boa tarde, muito boa tarde. Alegria e satisfação novamente estarmos com você aqui pela TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de rádio, televisão, etc, etc, etc. Agora com a FM estendida. É com muita satisfação que a gente retorna para esses microfones, podendo trazer para você um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, para que compartilhe com você algo que possa estar te afligindo, tendo uma dor. Por isso a gente sempre vai falar, no começo do programa, no final do programa, para que você possa mandar algum tipo de recado para a gente, alguma coisa que você gostaria que a gente trabalhasse, alguma situação que você gostaria que pudesse ser melhor entendida. Nós somos profissionais de saúde, nós fazemos a ponte das questões da saúde com a espiritualidade. Isso mesmo. A gente pode pegar algumas doenças, por exemplo, e fazer a ponte. Onde que entra a ponte? Do entendimento espiritual, do entendimento emocional, do entendimento orgânico. Nada está separado. Tudo é uma coisa só. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rubens Cascapeira Júnior. Eu sou médico há 42 anos de formado. Há 45 trato pessoas, estudo as pessoas, pesquiso eu mesmo e as pessoas. E a proposta nossa é fazer mesmo uma medicina que engloba o ser humano nesses vários aspectos, físicos, mental, emocional e espiritual. Porque a espiritualidade está presente sempre, em primeiro lugar. Muitas das vezes nós precisamos primeiro olhar para a questão espiritual, para depois a gente chegar e olhar as outras partes. Porque tudo começa no espírito. Aliás, nós somos seres espirituais, tendo uma experiência terrestre, tendo uma experiência na carne. Se você não sabe disso, é melhor começar a ter o raciocínio espiritual. Que é raciocinar espiritualmente é primeiro olhe a parte do espírito. Primeiro olhe o que vem do maior, de Deus. Depois olhe para você. Junto comigo, a minha esposa, a doutora Joeli Pucci, farmacêutica, bioquímica, ortomolecular, ela vai se apresentar. É isso aí, gente. Muito boa tarde para você que chega agora no programa Saúde Plena. Você já viu, já entendeu qual é a característica desse programa, que é ampliar a sua maneira de perceber a vida, ampliar a sua consciência, para que você entenda que as doenças estão aparecendo muitas vezes no teu físico, na tua estrutura corporal, mas elas têm origem em outras dimensões, em outros corpos. O corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual, sim, né? Tem muitas doenças que são doenças da alma, mas que se refletem no corpo físico. Então, durante essa hora que você fica aqui conosco no Saúde Plena, eu quero que você realmente abra o seu coração, abra a sua mente para aprender coisas novas. Coisas essas que vão realmente fazer a diferença na sua vida. Eu sou farmacêutica bioquímica, biofísica, tenho minha especialização em ortomolecular, em homeopatia, fitoterapia, enfim, todas as especialidades que de alguma maneira nos facultam mais ferramentas para poder estar ampliando a questão de saúde, olhar a saúde do ponto de vista integrativo. Tudo está conectado. Por mais que você ache que é um absurdo as coisas estarem conectadas, elas estão. Você está conectado com suas emoções, com suas vibrações, com os campos vibracionais de outras pessoas, com o campo vibracional do lugar que você trabalha. Enfim, tudo está conectado. Você já ouviu o termo somos todos um. Então, isto é realidade. E nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 16 horas, fazendo este movimento, despertando você para um novo raciocínio voltado a uma saúde integrativa. Você conhece alguém que sofre de síndrome do pânico? Que sofre de transtorno de ansiedade? Você conhece alguém? Se você conhece, comece a compartilhar já, porque a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre síndrome do pânico e principalmente a ansiedade, mas um distúrbio grave da ansiedade, especificamente o pânico. Então vamos lá. Por que a gente vai falar de pânico? Porque o pânico tem uma ponte espiritual muito grande. Como assim, Rubens? Como que é isso? Então vamos lá. Imagine que você está andando numa rua, passeando. De repente você escuta um latido muito forte.
E esse latido muito forte, você quando vê, é um pitbull, um cão super agressivo, que fugiu do dono, escapou da coleira e está vindo em sua direção. E quando você vê aquilo, você vê o perigo iminente chegando. Todos os teus sensores de perigo começam a abrir. Eu não sei se eu luto, se eu fujo, se eu me finjo de morto, o que eu faço. Adrenalina correndo no corpo violentamente. Uma sensação de mal-estar, de medo, de pânico. Aí, quando o cão vai chegar, quase te atingir, você percebe que ele não te atinge porque o dono consegue segurar na coleira. Ele veio correndo e conseguiu pegar na coleira. Mas aí você já teve toda uma reação de um pânico, de um medo, de um sentimento de que vai morrer. Aí você vai ao médico e diz assim para o médico: doutor, eu preciso tratar meu pânico. Fala, você tem pânico? Você tem síndrome do pânico? Eu acho que eu tenho. O que aconteceu? Eu estava andando na rua e um pitbull escapou do dono, correu na minha direção e ia me pegar. E eu tive um pânico, um medo desgraçado, porque eu não sabia o que fazer. O médico vai falar: não, isso não é síndrome do pânico. Isto é pânico, é uma reação normal do ser humano quando frente a um perigo iminente. Vai ter palpitação, vai ter palidez, vai ter sudorese, vai mexer com o intestino. É toda uma reação natural em frente a um perigo. Mas aí você está andando na rua e, de repente, anota essa palavra aí, de repente, você começa a sentir um medo muito grande. Você começa a ter palpitação. Você começa a ter transpiração. Você começa a ter uma sensação de morte iminente. E aí você olha para um lado, olha para o outro, não vê nenhum pitbull. Aí você chega no médico e fala: doutor, eu estava andando na rua, não tinha nenhum pitbull, e eu tive uma reação de pânico, de desespero, achei que eu ia morrer. Isso é síndrome do pânico? Ele vai falar: sim, isso é síndrome do pânico. Por que ele vai falar isso aí? Porque não havia, presta atenção, não havia uma percepção, uma visualização, vou colocar bem assim, de perigo iminente. Como não tinha nenhuma visualização, nenhuma percepção de um perigo iminente, e você teve uma reação de pânico, ele vai dizer que isso é uma síndrome do pânico. Mas nós temos que dizer para você qual é a explicação disso, olhando do ponto de vista mais vibratório. E a Joeli já teve pânico? Então, gente, é curioso, né? Essas sensações que a gente acaba tendo no invisível, vamos dizer assim, de uma forma invisível, de algo impalpável, no qual você tem as reações fisiológicas, porque o nosso corpo é perfeito. Quando há um estímulo, seja esse estímulo físico, né, oriundo, de repente você viu mesmo ali o cachorro, como o Rubens colocou, ou você viveu uma determinada situação real, e aquilo gerou um estímulo que adentra o nosso sistema nervoso, que provoca uma série de reações neuroquímicas que vão liberando neurotransmissores, né? Você sabe que esse estímulo chega no nosso cérebro, em primeiro lugar, e posteriormente, ali tem um estímulo numa área límbica que nós temos, e é liberado uma série de neurotransmissores que facultam as reações que nós temos. Adrenalina de montão, cortisol, o que faz seu coração bater mais rapidamente, faz o calor na pele, faz a sudorese nas mãos e nos pés, faz a sensação de sufocamento, porque está acontecendo liberações de substâncias químicas que estão provocando, sim, reações orgânicas. Mas e quando esse estímulo ele não está no palpável? De repente, é uma energia, é um campo obsessivo que chega próximo a você e que desencadeia, claro, por contaminação energética, por estímulo vibracional. Só te relembrando, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre, ou seja, somos energia que está condensada na matéria que você conhece. Portanto, o mundo imaterial,
energético, ele está nos permeando o tempo inteiro. Por mais que você ache que não, ele está acontecendo, né? Então, imagine só, você está envolvido, recebendo um estímulo, talvez, de um campo energético ou de uma mente, né? Vamos lá, de uma mente que começa a permear e conduzir ou induzir você a determinados tipos de pensamento, como eu vou morrer, não vai dar tempo de alguém me socorrer, o que está acontecendo comigo? E muitas vezes esse estímulo ele é tão forte, gente, tão forte, que as pessoas são muitas vezes induzidas a cometer o suicídio. Veja só. Então, nós queremos que você hoje, agora, nesse instante, preste muita atenção nessas configurações do tal dito síndrome do pânico. Nós vamos explicar melhor ainda, esmiuçar. Eu já fui, né? Eu já passei por essa experiência, né? E eu não tinha ideia que podia ser de campos adversos que eu não estava enxergando, mas que eles estavam me permeando. Para mim, a época era só uma situação física. E não. E lá eu vivenciei uma experiência, né, na qual eu aprendi que era desencadeada por um processo energético vibratório. E eu entendo hoje que nós precisamos prestar muita atenção quando a pessoa está tendo esses tipos de sensações, de comportamentos e de reações. Isso não é brincadeira, gente. Não adianta muitas vezes, é aquilo que o pessoal fala, né? Você precisa passar pelo processo para você valorizar a situação. Ou às vezes você precisa perder alguma coisa para encontrar aquela coisa. E na verdade é isso. Muitas pessoas tiram barato, não sei se você já passou por essa experiência. Ah, é frescura, é besteira, é bobagem. Vai fazer alguma coisa que isso passa. Não é assim que configura, gente. Não é assim que talvez você, por uma inexperiência, está falando para alguma pessoa. Não é assim que a gente ajuda nessa situação, né? Tem todo um processo acontecendo, mas a primeira coisa, veja, se isso está fazendo sentido para você, começa a compartilhar esse programa, né? Começa a levar essa informação para mais e mais pessoas. O primeiro passo é levar para a pessoa que está tendo o processo, está vivenciando aquela situação, a consciência. Primeira coisa, gente, é a consciência. Depois a gente começa a mostrar as outras situações. Pode ser alimentação, vocês vão ver que o Rubens vai colocar aí. Pode ser estímulos estressores que estão desencadeando. Pode ser uma situação emocional, uma perda, um luto, um trauma. Pode ser várias situações que originam o estímulo estressor. Mas tenha certeza que isso não é frescura, gente, que isso é uma condição que está acontecendo verdadeiramente no seu corpo físico, e você vai sentir. Como eu disse inicialmente, a partir do momento que você recebe o estímulo, a substância é liberada no corpo, o caminho bioquímico dela vai acontecer. O que vale é você, de novo, conscientizar-se e começar a mudar os hábitos da sua vida, que foi isso que eu fiz. Eu comecei a mudar hábitos, eu mudei a alimentação, por um momento eu tive que tomar medicação, claro, estava super estimulado o meu sistema. Depois aquilo foi sendo observado de uma outra forma, depois eu migrei para florais de Bach, depois eu fui buscar uma ajuda terapêutica, porque eu quis entender qual era o meu start emocional, qual era a emoção minha que estava vulnerável, que estava fragilizada, que de alguma maneira desencadeou aquele processo. E depois que tudo isso foi sanado, foi trabalhado em vários níveis, que é isso que a gente vai conversar com vocês hoje, o processo foi embora. Isso já faz muitos anos, né? Faz mais de 20 anos que isso aconteceu. Mas eu já passei por essa experiência. E o doutor também. Deixa ele relatar como foi a dele. Então, voltando lá, você estava andando e eu quero que você anote uma palavra que é básica para identificar. Chama de repente. Quando você está passeando na rua, de repente tem um pânico.
Então eu digo, cadê o médico pergunta, tem um pitbull lá? Não, não tem um pitbull. Visível. Pitbull visível. Tem um pitbull sim, invisível. E com isso, eu vou te dizer que 70% ou mais da síndrome do pânico é uma presença espiritual, é um campo espiritual negativo, que chega em você, te aflige, te aciona as respostas fisiológicas, como a Joeli falou, não bem feito, que você reage, o teu corpo reage, o teu sistema reage, como se ele tivesse percebendo o perigo. Você não. Então eu digo, tem um pitbull invisível. E se você não fizer alguma coisa, nesse sentido, o pitbull invisível vai ficar mordendo você, e você vai ter pânico, vai tomar remédio e vai resolver. Porque precisa saber, ter consciência de que, no meu contexto, no meu aprendizado, na minha experiência, que tive pânico também, quando eu tive pânico a primeira vez, eu estava praticando esporte. Eu estava praticando esporte. Jogando um esporte que não sei se vocês conhecem, que chama tamborel. Final de semana, meu pai ia lá, ia com meu pai. Meu pai era bem mais novo, eu também era bem mais novo, imagina, eu devia ter menos de 30 anos. E jogava todo final de semana, tinha um ótimo condicionamento físico. E lá no meio de uma partida, eu senti um trompaço, senti um mal-estar, uma palpitação. E aquilo, meu coração deu uma disparada, eu parei, fiquei observando, e não consegui mais jogar aquele dia. E a partir daí, eu vou dizer que foi uma maratona. O que eu ia de médico, o que eu fazia de exame, porque aí ficou instalado um sistema de pânico que foi aumentando durante muitos anos. Até que um dia eu fui atender uma pessoa, e essa pessoa estava junto com uma sensitiva, e a pessoa, eu comecei a ter pânico no meio do atendimento, a sensitiva falou, chegou uma entidade espiritual aqui na sala. E eu passando mal. O meu, de repente, acionou meu pânico. E eu passando mal, e demorava para passar. Às vezes ficava 20, 30 minutos, demorava para passar. Só que naquele dia ficou uns 2, 3 minutos, aí sumiu. Eu fiquei bem de repente, do mesmo jeito que veio de repente, foi embora de repente. Eu falei, ué, diferente, nunca foi assim. Aí a sensitiva falou, a entidade foi levada embora. Eu falei, opa. Eu estava muito bem, sentindo nada. Eu comecei a passar muito mal. A sensitiva, a médium que estava lá, falou, tem uma entidade que chegou no ambiente. E eu passando mal. Aí a entidade foi mandada embora, foi levada embora, e eu fiquei bem. Não senti mais nada. Então foi diretamente proporcional. Quero que você entenda o que eu estou falando. Eu estava bem, eu não tinha nenhum problema de coração nem nada, mas eu tinha muitas arritmias, muito mal-estar. Como é, Rubens? Como é que você pode ter uma arritmia? Eu cheguei a fazer cateterismo com 30 e poucos anos. Do quê? Do mal-estar que eu sentia, era real, verdadeiro. Só que não era do coração. Presta atenção, outra coisa que você precisa notar. Tem coisas que não são do corpo, mas são no corpo. Não são do corpo, mas são no corpo. Então é importante que você tenha essa percepção. Porque com isso você vai abrir um horizonte de possibilidades de você entender que quando você tem um pânico, por exemplo, ou uma crise de ansiedade aguda, a primeira conversa, o primeiro pensamento, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a possibilidade de que você está sob uma influência, e aqui a gente abre, na rede Boa Nova, espiritual. E perguntaram para Kardec, o Kardec perguntou para os espíritos, os espíritos interferem em nosso pensamento? E os espíritos responderam, isso é questão 276. Muito mais do que vocês supõem. Aliás, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Então, eu gostaria de trazer para você o raciocínio, eu chamo de raciocínio espiritual, onde, na maioria das vezes, você está recebendo uma carga de energia, muitas vezes negativa, e você está achando que é você que está sentindo. Então, você vai procurar do corpo o problema. E ele não é do corpo, é no corpo, isto é de fora. Importante
Então, todos os meus pacientes, eu digo, que tem pânico, eu digo, você precisa treinar a consciência de que pode estar sob uma influência espiritual. E eu vou dizer para você que, no mínimo, nós estamos sob influência, presta atenção, anota aí, 70% do que a gente pensa, do que a gente sente de emoções, do que a gente sente fisicamente, no mínimo, não é nosso. Ah, Rubens, você então está dizendo que eu não tenho que assumir responsabilidade? Que eu vou pôr a culpa nos espíritos? Isso que muitas vezes alguns espíritas falam. Ah, mas aí você está pondo a culpa. Não, eu não estou pondo a culpa. Presta atenção. Para com essa conversa. Não estou pondo a culpa. Estou dizendo assim, não adianta você ficar achando que uma coisa é sua, se não é. Você entra dentro de uma câmara frigorífica, menos 30 graus, com camiseta. Aí você começa a tiritar de frio. Aí você liga para o médico, estou tentando, estou tremendo. Falou, quanto está a tua febre? Não sei. Ah, minha febre tá, eu estou de febre, né? Você deve estar com febre, deve estar correndo. Onde você está? Dentro de uma câmara frigorífica. Não adianta falar. Então o pessoal não entende. Ah, você fica dizendo, o pessoal fica pondo culpa nos espíritos. Não é pôr culpa nos espíritos. É afastar o que não é nosso, para justamente a gente poder assumir a nossa responsabilidade. E é óbvio, que depois que você vai tendo consciência, aprendizado, você vai falar, bom, se eu atrair aquele campo, tudo bem, eu vou mergulhar em mim e saber por que eu atraí aquele campo. O que eu estou fazendo para atrair aquele campo. Mas enquanto eu estou sob a interferência de um campo espiritual, eu preciso, de todas as formas, sair dessa influência, sair dessa interferência, de um jeito ou de outro. Senão eu não consigo melhorar. Sair da interferência, melhorei, aí eu vou mergulhar. Por que eu estou atraindo isso? O que está acontecendo? Que sintonia que eu estou entrando? Legal, assumir a responsabilidade. Então não é você põe a culpa nos espíritos. Não é pôr a culpa nos espíritos. Isso, para mim, é um equívoco, muitas vezes, dentro das casas espíritas, que fala, não pode ficar pondo a culpa nos espíritos. Você não põe culpa nos espíritos, mas você precisa identificar o que é seu e o que não é. Quando não é seu, depois você vai identificar por que eu entrei nessa sintonia. Gente, isso é muito mais comum do que vocês imaginam, pessoal. Muito mais comum. Essa influência, essa interferência, esse psiquismo extrasensorial, esse psiquismo extrafísico. Então, anota aí, você já notou que pode ter esse tipo de influenciação. Mas também vamos entender o seguinte: qual é o fator ligante? Vamos pensar assim. Qual é o fator ligante em você, quais são as emoções que estão em você que de alguma maneira estejam desequilibradas, descompensadas, que estão atraindo por ressonância esse campo extra? Sim, gente, sim. Vamos construir o raciocínio agora. Você sabe que as emoções estão raiva, alegria, tristeza, melancolia, cólera, todas essas emoções, elas têm seus frequenciais. Agora nós vamos falar um pouquinho do viés biofísico, tá? Abordando o tema síndrome do pânico. Então vamos lá. Você sabe que as emoções, se não sabe, vai saber agora, elas também têm as suas frequências vibracionais. Existem tabela Rankes, você pode procurar aí na internet. É uma tabela desenvolvida por um pesquisador, um neurocientista, que vem mostrando que as emoções oscilam, elas têm um frequencial energético medido em hertz, pessoal, tá bom? Então, cada uma tem a sua frequência. Ótimo, segura essa informação. Muito bem. Quando você está gerando essas emoções, seja porque você perdeu o emprego, porque você passou por um luto, porque você brigou com a colega, seja lá a situação que esteja acontecendo, onde está acontecendo uma dissonância emocional, ou seja, você não está mais naquela frequência, você mudou a frequência, está com raiva, você está chateada, você está triste, você está magoada, você está numa outra frequência vibracional. Isso, gente,
faz com que o seu campo vibracional, vamos lembrar, né, que é o nosso campo etérico comece a se descompensar também. Somos um sistema integrado, pessoal. Não adianta, tá tudo interligado. Então, quer dizer, doutor, que você está falando que uma emoção que eu estou sentindo, que não está bem trabalhada em mim, está baixando a minha frequência, o meu campo vibracional está baixando? Sim. E se nós formos estudar mais a fundo com os médiuns videntes, os médiuns de clarevidência, eles vão falar para você, sim, que o seu campo energético, o seu campo áurico, o seu campo perispiritual começa a diminuir, ele começa a encolher, começa a ter buracos nesse campo áurico, onde você tem que fazer uma reconstituição com fluidoterapia, com paz-terapia, porque você tem que reconstituir. Mas imagina esse campo já entrando em dissonância. Aí a gente vai dar um pulinho a mais. Você sabe que existem as leis universais, a qual todos nós estamos sujeitos. São leis inexoráveis, não tem por onde você fugir. Assim como existe a lei da gravidade, existe a lei da atração, da sincronicidade, da continuidade, do ritmo. Sim, isso são leis antigas da humanidade, a qual todos nós estamos submetidos. Então, imagina só, vamos lembrar. Eu tenho uma emoção que está em dissonância, ela saiu do frequencial dela de equilíbrio, ela foi para uma outra polaridade, correto? Isso está afetando o meu campo energético, o meu campo vibratório, eu começo a operar naquela frequência. Meu comportamento começa a estar naquela frequência. O meu campo energético, que é o meu campo de proteção, meu campo protetivo, começa a ficar enfraquecido. Vocês concordam comigo que a facilidade de permeação de campos extra, vou falar claramente, obsessores, mentes que chegam até você, mentes extrafísicas, até mentes conscientes, vocês sabiam, gente, que a mente consciente de uma pessoa que realmente está desejando, está intencionando mal para você, se você tiver com o seu campo vibratório diminuído, essa energia vai permear você, sim. Por isso que a gente fala tanto, né, na nossa doutrina, orai e vigiai, vigia e ora, presta atenção, faz a tua oração, faz a tua conexão, se conecta com os mentores. Por que a gente está querendo falar nesse momento? Putz, se proteja. Muitas vezes se proteja do extrafísico, mas também se proteja de você mesmo. Porque senão, gente, vai acontecer no corpo físico, você vai sentir. Não tem jeito. E óbvio, você vai procurar uma ajuda? Claro, vão te dar vários ansiolíticos, né? Eu, como farmacologista, o doutor como médico, a gente sabe. Tem horas que esse é o recurso que vai ter que ser utilizado, por quê? Porque descompensou de uma tal forma que você tem que vir mesmo com uma química mais pesada para acalmar o sistema, né? Apaga o fogo, e depois que o fogo apaga, nós vamos entender o que está acontecendo e por onde está permeando. Né? Se eu pudesse dar uma dica para vocês, comecem a avaliar as suas emoções. Tem até um livro, né, do Vanderlei de Oliveira, um amigo nosso, né, que todo mundo conhece na Seara Espírita, que fala, um livro falando sobre ouvindo as emoções. Olha que legal. Porque também, o que a gente percebe é que você e muitas pessoas não dão vazão porque estão sentindo. Não aprenderam a sentir alegria, não aprenderam, de repente, a contornar uma raiva, a contornar um medo, a se sentir magoado, e o que eu vou fazer com essa emoção, como é que eu vou administrar? Aquilo vai acumulando, gente. Pensem comigo. Isso vai descompensando o sistema. E, de novo, pensa agora. Imagine você, se não é o teu caso, olha para dentro de você, vê se tem algumas emoções gritando aí dentro. Se não são elas, os descompensadores que te deixam vulneráveis a um processo de intervenção, vamos falar extrafísica, de mentes extraconscientes, que estejam aí te perturbando, e aí conduzindo a tua vida, conduzindo as tuas escolhas, conduzindo a maneira com que você vai viver a tua vida, e você está achando que é
você. Vamos prestar atenção nisso aí? Então, nós estamos aqui trazendo para você, dentro da área médica, que você não vai ouvir tão fácil, claro, você vai ouvir o psiquiatra aqui da rádio, que é fantástico. Como é que ele chama mesmo, Júlio? Doutor Lourenço, né? Não é o José Lourenço? É, tem pessoas fantásticas, mas no dia a dia você não vai ouvir um psiquiatra falando disso. Você não vai ouvir um neurologista falando disso. Por quê? Falta conhecimento. Falta conhecimento. E eles entendem que isso é religião. E isso não é religião. A doutrina espírita, que é uma doutrina, é uma ciência psicológica, como está escrito no livro dos Espíritos. Uma ciência psicológica, filosófica, com moral cristã. E onde está a filosofia? No livro dos Espíritos. É 1016 perguntas. Onde está a ciência? No livro dos Médiuns. Onde está a moral cristã? No Evangelho segundo o Espiritismo e em outros vários livros. Tem outros também que já são, é uma ciência um pouco, o céu e o destino, tem outras, o Pentateuco. E tem centenas e centenas que vieram depois dos 5 livros básicos, trazendo para a gente toda uma elucidação. Então, André Luiz, quando escreveu os livros dele, foi o Nosso Lar, que é o mais famoso, eu comecei a doutrina espírita pelo Nosso Lar. O primeiro livro que eu li foi Nosso Lar. Foi um livro que me abriu a cabeça. Eu falei, bom, não sei se isso é assim mesmo, mas se for, eu já sei o que fazer, né? Porque foi assim. Quando eu li o livro, eu falei, nossa, eu não tinha religião nenhuma, estava fora da religião. Eu fui católico, lá na minha adolescência, fui buscar Deus, não encontrei na religião católica, eu não encontrei, tem gente que encontra, eu não encontrei. Eu encontrei muito situações paradoxais lá, que não tinham, que eram incongruentes. Então, eu falei, não, fiquei desacorçoado, como dizia minha avó, né? E aí, quando eu li o Nosso Lar, eu falei, pô, isso aqui pode ser uma fantasia. Mas e se for verdade? Aí eu pensei isso. Porque isso pode ser uma fantasia, né? O médico desencarnou, foi para o umbral, tudo aquilo lá, até ele sair de lá, sofrimento terrível. E eu fiquei pensando, e se for verdade? Né? Porque a gente pode chegar e falar, eu não acredito em vida sucessiva. Tudo bem, amigo, você pode não acreditar, mas é bom você se preparar, eu falo. Porque a pessoa fala, eu não acredito que tem frio na Groenlândia. Nunca fui lá e não acredito. Você pode acreditar, mas é bom levar um casaquinho, né? Porque se o que te disseram que tem frio lá, se chegar sem casaquinho lá, você está ferrado. Então eu digo, não precisa acreditar, mas pelo sim, pelo não, vai se preparar. Se prepara. Bom, se eu passar para o outro lado e se for desse jeito, eu não vou estar perdido. Eu não vou estar desamparado, como a grande massa de espíritos desencarnam e ficam mesmo numa erraticidade. Quer dizer, não entendem o que está acontecendo. Sofrimentos terríveis, não sabem o que está acontecendo. E mesmo nós, espíritas, fomos aconselhados pela Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, que a gente precisa aprender a fazer treinamento de desencarnação. É isso mesmo. Treinar é isso mesmo. Porque se você morresse agora, acabou, fechou os olhos, morreu, acabou, papá. Não dá para dizer a senha do banco para ninguém. Não dá para se despedir de ninguém. Nada. Você morreu de repente. O que você tem que fazer? Virar as costas e ir embora. Virar as costas e ir embora. E largar o que você deixou lá para aprontar, largar e deixar todo mundo lá se virando sem você. Porque se você falar, não, eu vou ajudar, não, eu vou fazer alguma coisa, você vai atrapalhar bastante. E se você não tem essa consciência, né, e aqui é bom você falar para os não espíritas que ainda estão nessa dúvida, olha, pelo sim, pelo não, e se for desse jeito? E tanta gente falando, tanta gente voltando e escrevendo livro e contando, e se for desse jeito? Pelo menos deixa o benefício da dúvida. Se não for desse jeito, acabou, tudo bem, não tem nada. E se não acabar? E se você passa para o outro lado e não acaba? E aí? Você vai se ver em apuros. Então, diga isso para a pessoa. Você pode não acreditar, mas é bom se prevenir. E aí, o pânico, como nós dois tivemos pânico na joelhia, a gente hoje entende as pessoas. Então, nos nossos treinamentos, nas nossas consultas, a gente sabe muito bem quando uma pessoa que chega com pânico que ela está sofrendo. E a gente sabe também o caminho das pedras, para sair mais rápido daquilo.
fazendo toda uma conscientização. Então, a gente acabou transformando uma dor nossa, uma vivência nossa, numa solução. E aí a gente pode ajudar muita gente. Quanta gente você já ajudou, Joeli, com a tua experiência de pânico? Quantas pessoas? Porque a pessoa, Bom, quando gente, fala, muitas pessoas, né? Muitas pessoas passam por nós, seja aqui na clínica, seja nos nossos treinamentos, onde a gente colabora, primeiramente conscientizando, depois entendendo quais são as emoções, da onde elas vieram, né? Porque nós já falamos para vocês no programa passado o sistema de crença, né? Essas emoções, elas são geradas por um sistema operacional de crenças que você tem. Ou seja, aquilo que você acredita, que foi introjectado, que foi condicionado e que você opera em cima dessa programação. Então, de repente, para mim, eu vivencio uma determinada situação, se eu não tenho aquela crença, aquilo não significa nada para mim. Aquilo nem passa por mim. Mas se o outro tem uma crença, se o outro tem uma dor, se o outro tem um condicionamento referente àquela emoção, para ele é uma explosão. Por exemplo, quem tem crença aí, vamos falar de, sei lá, reconhecimento. Vamos falar nesse sentido. Então, suponhamos que chega aqui um paciente, né? E ele fala para mim: oi, bom dia, doutora. Eu falo, bom dia. E aí ele não viu o Rubens, tá? Ele não viu aquele dia e pronto. Então, ele não cumprimentou o Rubens. Se o Rubens não tiver nenhum padrão de rejeição, nenhum padrão de reconhecimento, tá bom, aquele dia não me viu, tudo bem. Se ele tiver um padrão nesse sentido, nossa, aquilo vai virar um transtorno na vida dele. Ou seja, fulano veio aqui, nem falou comigo, nem me viu, nem me cumprimentou. Então, o que eu quero dizer para vocês é, existe um padrão operacional que gera as tuas emoções e vice-versa. Então, a gente ajuda muita gente quando, primeiro, a gente conscientiza e fala, opa, vem cá, isso que você está sentindo tem várias vertentes, né? Não é só uma medicação que vai te ajudar, porque a medicação, pessoal, vou reiterar, ela colabora? Ela colabora, mas ela não está tratando a causa, ela não está localizando onde é. O remédio vai ser igual para você, para o outro, para o outro. Pode ser que oscile um pouco a dose, e tá tudo certo, mas o que tem por detrás, né? Imagine só lá o André Luiz, vamos voltar lá no nosso... Imagine se o André Luiz não tivesse tido a curiosidade de saber o que tinha por detrás de tudo aquilo. E se predispusesse a ampliar a consciência, ir lá e começar a relatar tudo o que acontecia lá, todos os detalhes, os mínimos detalhes, como é que hoje nós teríamos esse tipo de conhecimento? Em algum momento ele ampliou o mindset dele e falou o quê? Me ensina, deixa eu ver o que tem aqui, além disso. Então, vamos trazer aqui para a questão do pessoal que nós ajudamos aqui diuturnamente. Conscientizar. Opa, não, pode ser várias coisas. Quais coisas nós vamos pesquisar? Vamos entender seu mapa de crença? Vamos entender como você está funcionando? Vamos entender sua vida? Vamos entender o que você já viveu, suas experiências? Vamos olhar para a situação espiritual, energética? Como você vê isso? Você faz sua conexão? Você não faz? Cadê tua vulnerabilidade? Como é que energeticamente você está funcionando? Vamos olhar para a sua alimentação, né? Como é que acontece? Você come alimentos, você ingere alimentos que superexcitam o seu sistema? Superexcita, tem alimentos que superexcitam o sistema? Claro. Come um dia inteirinho de açúcar. Você vai ver como que vai acontecer, como você vai estar ansiosíssimo no final do dia. E depois da ansiedade, vem a prostração, né? Olha para isso. Se você comer milhares de coisas inflamatórias, vai inflamar o cérebro, inflama o intestino, você libera outros neurotransmissores, você vai ter crises, muitas vezes, de pânico, de ansiedade, de agonia, de angústia. Mas, doutora, alimentos podem fazer isso? Podem, gente, podem. Eu também achava que não podia. Quando eu fui estudar nutrição, em nutrição clínica, eu vi como é que acontece muitas vezes fisiologicamente crises de pânico e ansiedade que não tem nenhuma causa aparente, mas que quando você levanta
o relatório do paciente, ele está com uma dieta extremamente hipercalórica, extremamente hiperglicemiante, e isso está provocando alterações fisiológicas no organismo dele. E quando você conscientiza e remove, mostra para ele o que está acontecendo, as coisas se acalmam, o sistema se acalma, a fisiologia química se acalma, o intestino volta ao normal, os neurotransmissores começam a ser liberados como devem ser, pessoal. Então, é isso que o Saúde Plena, ele busca elucidar a sua consciência. E para isso, você está aí com papel e caneta? Anota o e-mail que você vai fazer suas perguntas aqui para o Saúde Plena. É o saudeplena@feal.com.br. Eu vou repetir. Saúde Plena, não tem acento no saúde, tá, pessoal? saudeplena@feal.com.br. É o nosso e-mail aqui do programa, onde você vai poder fazer as suas perguntas, você vai poder sugerir temas que você gostaria que nós abordássemos com essa visão integrativa. E você também pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Lembra o número? Que é o 0800 120, acho que 1838, né? 0800 120 1838. Para fazer parte, sim, gente, né? Por quê? Não é gostoso essas informações que nós estamos dando para vocês e todos os comunicadores aqui da TV e da rádio? Maravilha! Mas colabora conosco, colabora com as casas André Luiz, com a TV Mundo Maior. A sua doação, ela ajuda a propagar cada vez mais essas informações e a nossa doutrina espírita tão querida, né? Eu ingressei na doutrina, eu tinha quantos anos? 5, 7 anos, né? E desde lá é cada dia mais aprendizado. Então, vamos levantar essa bandeira, pessoal. Você se associa ao Clube Amigos da Boa Nova, você participa dos programas aqui da TV Mundo Maior, através do portal, né, que é o portal tvmundomaior.com.br. Você tem várias maneiras de ampliar a sua consciência e ajudar outras pessoas também a ampliar as suas consciências. Legal? Pode falar aí nesses instantes finais. Estamos chegando no final, agradecidos por essa oportunidade. Espero que a gente tenha sido claro, didático, para que você pense a respeito. Lembre-se, não é por culpa nos espíritos, é de identificar quando o que você está sentindo é seu e quando não é. Eu não estou pondo culpa, eu estou identificando, porque não é interessante que você identifique quando você está sob uma influência espiritual. A influência espiritual não quer que você identifique. E fica, então, uma conversa de falar, põe culpa nos espíritos. Não é isso. A gente precisa, então, começar a prestar atenção se o que eu estou sentindo é meu ou não. E depois, claro, no autoconhecimento, que é independente de qualquer coisa, diário, constante, você vai identificando do que eu atraí certo padrão. O que eu preciso mudar em mim para não atrair mais esse padrão. E assim você vai aprendendo. Mas, enquanto você está sob interferência, você precisa ter consciência de que está sob interferência. E como o próprio Divaldo fala, o nível de interferência hoje é absurdamente maior do que foi em qualquer época aqui no planeta Terra. Então, é isso aí. É isso aí. Próxima sexta-feira nós estaremos com vocês no Saúde Plena. E lembre-se, o e-mail para você mandar a sua sugestão de tema ou a sua pergunta é o saudeplena@feal.com.br. Eu me despeço e agradeço essa oportunidade. Oi? Evento, quando vai ser o evento? Você não tem a data? O evento é 18, acho que é 18 de maio. Eu estou sem o meu papel aqui. Você não tem o seu papelzinho aí? Sua colinha? O papelzinho é você, eu não tenho papelzinho. Mas então, pode ligar lá no 0800 120 1838 e além de você fazer parte do Clube Amigos, você já pede informações lá para aquelas meninas super mega atenciosas. Aliás, um abração pro pessoal. Dia 8 eu estou na TV Mundo Maior, aí na reunião dos empresários espíritas. Bom, pessoal? Maravilha.
Muito obrigado e fiquem com Deus. E se conectem com a espiritualidade superior, que está presente o tempo todo. Façam uma opção, tá bom? Até sexta-feira. É isso aí, gente. Também me despeço e agradeço por essa oportunidade de levar até você a libertação, para que você seja, esteja e viva muito mais feliz. Até a semana que vem. Tchau. Você acompanhou Saúde Plena.